Fala, Fogão! Depois do Barroca fazer um discurso muito bonito na Botafogo TV, falando que conversou com todo o grupo de trabalho, comissão técnica, jogadores, pedindo empenho, dedicação e falando em mudança de atitude, parece que o discurso não vai se aplicar na prática. Eu digo isso porque as informações que chegam para a torcida do Botafogo é que a possível escalação do time para essa partida contra o Internacional no Beira-Rio não é nada animadora. De um lado a gente até tem que celebrar, o Marcinho deve ser barrado, agora do outro, já vou comentar isso para você. Outro ponto que eu quero destacar é que o Cavalieri teve o seu contrato renovado. O goleiro agora fica no Botafogo até o fim de 2021. Mas diferente do que a gente imaginava, de que o Botafogo tinha a opção de escolher se renovaria ou não foi bem assim que as coisas aconteceram. Tudo isso eu vou comentar pra vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. A gente está quase lá e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui nesse vídeo é justamente essa situação de renovação do contrato do Cavalieri. Ele que tinha o seu contrato se encerrando em 31 de dezembro de 2020, vai ficar no Botafogo agora até o fim de 2021. Por um lado, a gente tem que falar que essa renovação do Cavalieri é muito necessária e importante. Afinal de contas, a gente não conta com o Gatito por conta do edema ósseo no joelho desde setembro. E se a gente não tivesse o Cavalieri, quem seria titular nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pelo menos enquanto o Gatito não pudesse voltar à meta alvinegra, seria o Diego, já que o Saulo também tem seu contrato se encerrando em 31 de dezembro. E ao que tudo indica, não deve ser renovado o vínculo do goleiro. Então, se o Cavalieri saísse, o Diego seria o titular. E aí você já viu o que poderia acontecer. Ruim com o Cavalieri, pior ainda com o Diego. Essa é a grande realidade. Então, por esse ângulo, a renovação do Cavalieri é muito positiva. Agora, eu quero debater aqui com você um outro aspecto, que é justamente o fato dessa renovação do Cavalieri ter acontecido de forma automática, porque ele atingiu a meta, que era jogar um determinado número de partidas. O Túlio Lustosa não comentou qual é o número de partidas que o Cavalieri tinha que jogar para que esse contrato fosse renovado automaticamente. Agora, o fato é que o Botafogo não aprende com os erros do passado. Você conseguir renovação automática porque jogou um determinado número de jogos não faz sentido, sendo muito sincero. Porque o cara pode jogar, 20 partidas e ir muito mal em todas. E ainda assim ser premiado, porque no contrato dele prevê que ele jogando esse número de partidas, o contrato é renovado automaticamente. Logicamente, isso não faz sentido do ponto de vista de negócio. Você tem que renovar com quem de fato merece ficar, com quem está apresentando resultado dentro de campo. Não sendo esse o caso, você tem que ter a opção de dispensar o jogador no fim do contrato. O caso mais emblemático de renovação automática que a gente tem recentemente é justamente o do Cícero. O Botafogo, no fim de 2019, quis dispensar o jogador por conta do alto salário, mas não pôde, porque no contrato dele tinha uma cláusula que previa a renovação automática. E aí a diretoria do Botafogo teve que entubar o Cícero. E a gente, como torcedor, teve que aturar mais uma vez, mais um ano, com o Cícero fazendo parte do elenco. Essa situação do Botafogo tem que parar. Você tem que aprender com os erros do passado. Em algum momento, o Botafogo tem que aprender com os erros do passado. E esse erro de renovação automática não é de agora que a gente comete. Já são anos e anos a gente vendo jogadores que não mereciam ter os seus contratos sendo renovados. Não é o caso do Cavalieri, de fato é uma peça importante, considerando toda a situação de ausência do Gatito e possível titularidade do Diego, mas essa situação de renovação automática, a gente não pode seguir fazendo isso. Renovação é uma coisa que você tem que decidir. Vale renovar ou não vale renovar? Chegando no final do contrato desse jogador, eu quero manter esse cara no meu elenco? Ele entregou o resultado que eu esperava? Se sim, ok, eu vou e renovo. Agora, se não, manda o cara embora e ele vai buscar um novo contrato numa outra equipe. Outro ponto que eu quero comentar com você é a possível escalação do Botafogo para essa partida contra o Internacional na 25ª rodada. Se de um lado a gente teve o Barroca fazendo um discurso mega bonito, falando em mudança de atitude lá na Botafogo TV, falando em mudança de atitude, na prática a gente não viu nada disso. Porque segundo o Vene Casagrande do jornal O Dia, essa provável escalação do Botafogo nessa partida pela 25ª rodada tem as presenças de Nazário e Pedro Raul. Tá certo que o Marcinho deve ser barrado, assim como o Calu. Agora as presenças de Nazário e Pedro Raul, depois de tudo que aconteceu, depois de falar em mudança de atitude, da goleada que a gente sofreu pro São Paulo e de tantas outras partidas, que nem Nazário nem Pedro Raul jogaram absolutamente nada, você tem que chegar e sacar os dois jogadores. Não faz sentido você fazer um discurso
de mudança de atitude e ainda assim manter Nazário e Pedro Raul. Se por um lado acerta barrando o Marcinho, por outro erra feio, colocando Nazário e Pedro Raul como titulares, depois de tudo isso que a gente sabe que aconteceu com o time do Botafogo. O 11 inicial que deve ir a campo nessa partida contra o Internacional conta com os seguintes jogadores: Cavalieri, Kevin, Canu, Ellerson, Vitor Luiz, José Wellison, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Varley e Pedro Raul. Esse é o provável 11 inicial. Vamos torcer que isso seja mera estratégia do Barroca e que no fim das contas, ao divulgar de fato a escalação que vai a campo, que a gente veja mudanças. Nazário e Pedro Raul não dá para continuar sendo titular. Muito no mínimo, mas muito no mínimo mesmo, eles tinham que ficar no banco de reservas, dando vaga pro Lecaros e pro Matheus Babi. Isso aí é muito no mínimo, certo? Não poderia ser de outra maneira. Da mesma forma como não faria sentido você colocar o Cícero, por exemplo, na zaga. Isso foi cogitado, ainda é uma possibilidade, pelo menos enquanto não iniciar a partida, mas cá entre nós seria um grande equívoco também você colocar o Cícero no time titular. Se você colocar então Cícero, Nazário e Pedro Raul, todo mundo no 11 inicial, aí é realmente uma grande sacanagem, essa é a melhor palavra para definir, com a cara do torcedor. Mas e você, Fogão, o que você pensa desse possível 11 inicial do Botafogo para essa partida contra o Internacional? E o que você pensa também sobre essa renovação automática de contrato no Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pré-jogo amanhã na hora do almoço aqui no canal.